Olá, pessoal, estamos de volta então agora com a última aula da nossa segunda unidade. É a aula 5, em que vamos ainda dentro da semântica formal estudar os outros nexos semânticos, quais? A sinonímia, contradição, antonímia, homonímia, polissemia e ambiguidade. Vamos lá? Vem aqui, me acompanha que eu vou te mostrar nos slides. O primeiro desses nexos que vamos estudar é a sinonímia e a sua contraparte, que é a paráfrase. Eu sei que você pensou numa outra contraparte como a antonímia, mas ela vai ficar mais para adiante um pouquinho. Então, a sinonímia é uma relação entre duas expressões linguísticas que têm o mesmo sentido. Por exemplo, careca é sinônimo de calvo. Referência é sinônimo de denotação. Matar é sinônimo de causar a morte. É fácil a gente perceber, né, que apesar de conhecermos algumas palavras e reconhecermos essas palavras como sinônimas, a gente dificilmente vai encontrar uma sinonímia perfeita, aquela que casa 100% com a sua contraparte. Porque a maior parte das expressões, embora sejam aparentemente sinônimas, elas mantêm uma certa diferença de equivalência, não é? Que faz com que nós não possamos pensar numa sinonímia 100% perfeita. Vamos ver aqui no slide. Olha só o caso que temos aqui, que é a substituição de seca por enxuta. Todo mundo vai concordar que enxuta é sinônimo de seca, certo? Mas, na situação da sentença A, que virá no próximo slide, ela vai, sim, preservar esse sentido de sinonímia, né? Só que, no caso em B, a situação não vai ser possível. Vamos logo lá ver as duas frases, as duas sentenças, para a gente entender o que é que eu estou falando aqui, tá? A roupa está seca, a roupa está enxuta. Nesses dois pares de sentença, vejam vocês que a sinonímia se preserva, ou seja, aquela relação de equivalência praticamente 100% está preservada. Mas olha só no outro par, no par 2. Jorge escreveu uma carta breve e seca. Jorge escreveu uma carta breve e enxuta. Enxuta, não dá, né, gente? Então, é isso que eu quero dizer, que às vezes não existe uma equivalência perfeita entre os casos de sinônimos, como estamos falando, não é? Olha só esse exemplo em 3. Todo careca sonha descer uma ladeira correndo com os cabelos soltos ao vento. Isso é uma brincadeira, é claro. Mas olha a substituição. Todo calvo sonha descer uma ladeira correndo com os cabelos soltos ao vento. Embora calvo seja sinônimo de careca, nessa segunda sentença parece que não ficou muito bem. A equivalência parece que se perdeu de alguma forma. E o que dizer, então, gente, desses outros pares aqui? Dona Zizi é uma coroa enxuta. Dona Zizi é uma coroa seca? Não dá, né, gente? Seco é sinônimo de enxuto, mas em alguns casos não vai dar certo a troca de um por outro. E aí eu te pergunto, cadê a sinonímia perfeita? Realmente ela não existe. Olha o outro exemplo, o pneu do carro está careca. Eu não consigo trocar pelo sinônimo de careca, que seria calvo. Eu não posso dizer o pneu do carro está calvo, né? É até engraçado um negócio desse, né? Então, gente, nós vamos chamar de paráfrase essa relação de sinonímia entre as sentenças. A paráfrase é a sinonímia, mas não no nível da palavra, e sim no nível da sentença inteira. Veja que a noção de acarretamento nos dá uma maneira de definir formalmente o conceito de paráfrase. Por quê? Quando duas sentenças são sinônimas, uma acarreta a outra e vice-versa. Por isso que nós estudamos sempre esses conceitos juntinhos um do outro, tá? Olha o exemplo que nós temos aqui no slide. João quebrou o vaso. O vaso foi quebrado por João. Podemos dizer que o A acarreta o B, porque a verdade de João quebrou o vaso obrigatoriamente acarreta a verdade de o vaso foi quebrado por João e vice-versa. Então, o vaso foi quebrado por João é verdadeira, então João quebrou o vaso também é verdadeira. A gente pode concluir que essas duas sentenças são sinônimas, ou ainda a gente pode dizer que A é paráfrase de B ou vice-versa. Nós temos outros exemplos de paráfrases. A Maria é tão inteligente quanto a Joana é tão inteligente quanto a Maria. O João tem o livro do Chomsky, o livro do Chomsky é do João. Veja que apesar dessa semelhança
né, parafrástica entre uma sentença e outra, elas não são realmente a mesma coisa. O que eu diria é que, veja, a escolha entre dois tipos de sentenças estruturalmente sinônimas nunca é realmente uma escolha inocente, né? Não do ponto de vista dos estudos semânticos e linguísticos, gente. Quando a gente muda, né, as coisas de lugar, a Joana é tão inteligente quanto a Maria é tão inteligente quanto a Joana. Na verdade, nós sempre damos relevância ao termo que vem antes do verbo. Então, colocar um ou outro também dá esse toque de uma sutil diferença, mas que ela existe, né? É importante notar, então, gente, que o acarretamento e a sinonímia sentencial são noções semânticas que não se esgotam apenas em relações de sentido entre palavras ou entre estruturas sentenciais. Para esse raciocínio, basta a gente observar os seguintes pares de sentenças. Os atletas correram e nadaram. Os atletas correram. Poucos atletas correram e nadaram. Poucos atletas correram. Veja que apesar de A e B possuírem a mesma estrutura sintática e serem formadas pelas mesmas expressões, exceto pelo determinante, né? A acarreta B, mas B não acarreta A. É claro também que se os atletas correram e nadaram, então eles correram. Mas a gente não pode deduzir do fato de que poucos atletas correram e nadaram que poucos atletas correram. Imagina só você uma situação em que 100 atletas participam de uma gincana que inclua correr e nadar. Imagine também que 80 desses atletas participaram apenas das corridas e que apenas 20 dos 100 atletas também nadaram. Nessa situação, a opção C, poucos atletas correram e nadaram, seria verdadeira, e D, poucos atletas correram, seria falsa. Concluímos então que C não acarreta D, porque a verdade de D não decorre obrigatoriamente da verdade de C. E aí a gente vai chegar num outro nexo semântico, numa outra relação de sentido, que é a contradição. Também, por sua vez, intimamente relacionada às noções de acarretamento e de sinonímia. A contradição acontece quando duas expressões têm sentidos incompatíveis com a mesma situação. Por exemplo, as sentenças aqui de baixo, A e B, são contraditórias, não é? Quando não podem ser simultaneamente verdadeiras. Em outras palavras, duas sentenças são contraditórias se quando uma delas é verdadeira, a outra é necessariamente falsa. Um exemplo. O João beijou a Maria, mas a Maria não foi beijada pelo João. Ora, não tem como uma afirmação e a sua outra paráfrase não serem a mesma coisa. Se uma parte nega a outra, nós não temos uma coisa coerente, nós temos uma contradição. Da mesma forma, na opção B, a Maria comeu de manhã, mamão de manhã, mas não comeu nenhuma fruta. Ela não pode ter comido mamão sem ter comido nenhuma fruta, porque fruta é mamão. Então, se uma parte da sentença nega a outra, estamos diante da contradição. E o próximo é a antonímia. O próximo desses nexos de sentido, né, desses nexos semânticos. A antonímia também, assim como a sinonímia, você pode observar no nível do léxico, no nível da palavra, mas também no nível da sentença, ok? A relação lexical, a que chamamos de antonímia, pode ou não envolver contradição. E é essa a questão. Quando você tem a antonímia no nível da sentença, você tem a contradição. Assim como o par paráfrase é o par de sinonímia, a contradição é o par de antonímia, ok? Então, essa relação lexical, a que chamamos de antonímia, pode ou não envolver a contradição. E essa é a diferença entre o par paráfrase e sinonímia. Elas apoiam em noções de contrário ou oposto, e essas relações não envolvem necessariamente uma contradição. É o exemplo que nós temos aqui embaixo. Carlos nasceu na Bahia, Carlos morreu na Bahia. Nascer e morrer são dois polos opostos, são antônimos, mas não significa que são contraditórios, porque eu posso muito bem ter nascido na Bahia e ter morrido na Bahia. Não posso ter morrido porque eu estou viva, né, gente? Tá bom.
Então, o Carlos pode ter nascido na Bahia, pode ter morrido na Bahia, e isso não é necessariamente contraditório. Da mesma forma, Carlos abriu a porta, Carlos fechou a porta, Carlos deu um presente a Maria, Carlos recebeu um presente de Maria. Com a diferença que nesse último item, A2 e B2, nós temos também uma mudança da natureza desse argumento do verbo, né? No caso, ele é um agente em dar e é um destinatário em receber. Em todos os casos, os pares de sentença podem ser simultaneamente verdadeiros ou falsos também. E por último, é bom lembrar que algumas relações de antonímia são verdadeiramente contraditórias. E é isso que a gente vai ver nesses pares aqui seguintes. O cachorro de Laura é manso, o cachorro de Laura é bravo. Olha, nesse par, a contradição não tem como negar. Laura é alto para um jogador de basquete. Laura é baixo para um jogador de basquete. É importante a gente perceber também que o fato de que duas sentenças são contraditórias não impedem o seu uso no discurso, desde que você o faça obedecendo a algum propósito específico, algum efeito específico, uma intenção de criar um efeito de sentido em específico. Então, essas informações contraditórias, elas não resistem a um esforço motivado de interpretação. Por exemplo, aqui, as frases C e D. O bígamo que não tinha nenhuma mulher. E o outro, não sou eu que moro no mesmo bairro que a Joana. É a Joana que mora no mesmo bairro que eu. Existe aí talvez um significado irônico para as sentenças que se estabelece justamente na contradição. Seria algo proposital, né? Que você propositadamente faz em busca de um determinado sentido. Agora vamos para a ambiguidade. Uma outra relação entre palavras, que também, não só no nível da palavra, mas no nível da sentença pode se estabelecer, é a ambiguidade. E eu adoro estudar ambiguidade porque a gente vê ela em vários níveis, né? No nível da palavra, no nível fonológico até, né? As sentenças que vão ser apresentadas a seguir para vocês são ambíguas, né? No caso dessa, a balada de ontem foi divertida, é ambígua porque balada pode representar um gênero musical e pode também representar o acontecimento social, a festa, a saída, né? Toda saída para uma festa é uma balada, enfim. A balada de ontem foi divertida. Esse é o tipo de ambiguidade que chamamos de lexical. Ela é causada normalmente pelo fato de que essa palavra pode ter mais de um significado a ela atribuídos, né? Só que existem outros tipos de ambiguidade e outras causas de ambiguidades. Elas podem se estabelecer no nível da sentença, por exemplo. Uma sentença pode ser ambígua porque existem maneiras diferentes de você combinar as palavras em constituintes, ou seja, essas palavras podem possuir essas sentenças podem possuir mais de uma estrutura sintática possível para elas. E é por isso que nós vamos chamar esses fenômenos de ambiguidade sintática. Vejam aqui nos exemplos que nós temos no slide. Nós temos possíveis e diferentes interpretações para diferentes combinações entre o adjetivo inteligente e os substantivos alunos e professores. As duas estruturas que eu estou mencionando a vocês vão estar expressas em A1 e A2. Então, a A é a sentença. Os alunos e os professores inteligentes participaram do simpósio. E aí, mas você pode se perguntar, quem é inteligente? Só os alunos, só os professores? Ou é todo mundo junto? Isso está relacionado também a uma questão de escopo. Qual é o escopo do adjetivo inteligentes? Como ele está no plural? Flexionado no plural pode se relacionar tanto a alunos quanto a professores ou a ambos ao mesmo tempo, nós ficamos sem saber. Você só pode desfazer essa ambiguidade deslocando ou isolando, né, blocando esse bloquinho sintático. Então, a sua possível interpretação em A1 é os alunos e os professores, ambos são inteligentes, então os alunos e os professores inteligentes participaram do simpósio. Agora nós temos outra possibilidade de leitura. Os alunos não são tão inteligentes assim, os professores é que são. Óbvio, né, gente, que eu ia criar um exemplo desse, né?
e participaram do simpósio. Então, inteligentes nesse caso tem um escopo reduzido só para professores. Percebe então o que é essa noção de escopo? Isso vai acontecer muito com a negação também, né? Por exemplo, essa noção de escopo, que é o que está abrangido, né? O que está ali dentro do espaço, digamos assim, de atuação daquela palavra. Então, eu não conheço a Maria. Eu posso dizer, eu conheço não a Maria, mas o Carlos, né? Eu não conheço a Maria, mas o Carlos. Esse não está só focado em conhecer. No outro caso, ele está focado em Maria. Né? Então, vamos dizer que esse foco seria mais ou menos o que nós chamaríamos de escopo, né? De abrangência, digamos assim. É o que acontece também nesses dois outros exemplos. A vizinha de João gosta dele. É um problema de ambiguidade, porque não sabemos, né, a quem atribuir aí a questão do dele. Na segundo exemplo também, vários eleitores escolheram um candidato jovem. E quando você tem problemas de ambiguidade que não são lexicais, mas que são de ordem sintática, você resolve deixando algum elemento saliente no contexto para resolver isso, ou alterando a ordem sintática, por exemplo. No caso do a referência do pronome ele pode ser encontrada de duas maneiras, pela retomada anafórica de João, ou pela busca de algum indivíduo do sexo masculino saliente no contexto. Este caso envolve a resolução da denotação de expressões deíticas ou anafóricas. Já no caso da sentença B, também estamos diante de relações de escopo, porque não sabemos qual é o escopo de jovem, né? Ou de candidato jovem, do verbo escolher, se são vários eleitores que escolheram um único candidato jovem, ou se cada eleitor desses vários eleitores escolheram cada um candidato jovem, mas não necessariamente o mesmo, né? Tudo é uma questão que está relacionada a uma relação de distribuição entre vários eleitores e um candidato. Um outro tipo de ambiguidade muito comum, e as crianças adoram isso, é o que o Hilário chama de ambiguidade de segmentação. Né? É o que também está por trás de várias brincadeirinhas e trocadilhos na língua, né? Tipo aquele ovo e uva fresca, né? O carro do ovo passando, vendendo ovo e uva, mas quando ele fala ovo e uva fresca, parece que ele está falando outra coisa. Ou então, brincadeiras como daquelas musiquinhas meio maliciosas, do tipo te comia no quarto, te comia não sei na onde, não é? Então o cara tem, a história da música é essa, o cara tem um gato e o gato chama Tico, e aí depois ele diz que o Tico comia no quarto, te comia na cama, e daí esse tipo de trocadilho também tem, se não me engano, uma música sertaneja com Quem Está com a Roela do Eno. Aí o Eno, é claro, é o personagem da música, não é? Que perdeu uma roela num baile, sei lá, coisa do tipo. E aí tem o refrão, Quem Está com a Roela do Eno. Isso mostra como os potenciais que nós temos na língua para brincar. E essa brincadeira só é possível por conta da dupla possibilidade de segmentação. E é isso que o Hilário chama de ambiguidade de segmentação. Ou também ambiguidade fonológica. Dá uma olhadinha na tira, gente, que engraçadinha. Acorda, Zé Lelé. Rápido, acorda. Ele está pedindo acorda. E o Zé Lelé responde, para quê? Eu não estou dormindo. Quer dizer, ele pensou do verbo acordar. E isso também, as crianças gostam muito desse tipo de brincadeira, e é muito legal explorar esse tipo de evento na língua também, porque nos faz mostrar essa questão do vocabulário fonológico, morfológico e as possibilidades de segmentação na língua. Bom, gente, passamos para o próximo tópico, polissemia e homonímia. Eles estão na base dos casos de ambiguidade lexical e há uma pequena diferençazinha entre eles, né? No caso, a polissemia pode conduzir à ambiguidade no contato entre as línguas, no uso técnico e científico ou ainda na fala cotidiana. No contato entre as línguas, a ambiguidade acontece pelo empréstimo semântico. Quem nunca ouviu falar na palavra bulinar como uma forma aportuguesada de bullying,
não é? E bullying no inglês nem é o verbo, né? Ele é o substantivo. Então, tem um textinho bem interessante, eu coloquei o link aí para vocês, tá certo? Que trata dessa questão do bullying versus bulinar. Existe também o contexto técnico-científico, por exemplo, a palavra culposo na linguagem jurídica, mas veja que culposo nesse caso, então, realmente apresenta um aspecto polissêmico, porque para nós culposo, fora do aspecto técnico-jurídico, é justamente aquele que carrega a culpa. Mas no aspecto jurídico, não. Culposo, ele é responsável por um ato, mas ele não fez com culpa, ou seja, com dolo, com a vontade de fazer, né? E, finalmente, a ambiguidade pode ser ocasionada também quando uma palavra produz 2 ou mais sentidos num mesmo contexto. É o caso, por exemplo, dessa expressão. A coisa ficou preta para aquele homem preto de calça preta. Olha o cartoon aí abaixo. A duplicidade de sentidos, a ambiguidade, foi causada porque a gente pode atribuir 2 sentidos diferentes para veículo. Onde você leu isso? Aqui diz que a TV é um veículo de cultura. Um veículo de cultura? Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé. Então, esse é o tipo de fenômeno que a gente pode classificar como polissemia. Mas ainda temos mais outros para ver aqui. Ó grande baleia branca, por que encalhaste? Sabe, com toda essa pesca indiscriminada, está cada vez mais difícil de achar um bom marido. E no outro, olá, me dá um refrigerante, por favor. Droga, essa tampa não quer abrir. Porque para ela abrir, você tem que torcer. Abre, abre. Bem, você vê a imagem da menininha fazendo torcida para a tampa. Evidentemente que todos esses casos são casos de que as palavras carregam de verdade mais de uma possibilidade de sentido a ela associada, né? Esses são os vocábulos realmente polissêmicos. Por quê? Por outro lado, há outros tipos de duplos sentidos, mas que nós não podemos classificá-los como polissêmicos. É o caso, por exemplo, das palavras homônimas. A classificação é outra porque também a natureza é outra. São palavras que elas se caracterizam por apresentar a mesma escrita. Mas, se a gente recuperar a etimologia, a gente vai ver que na raiz elas eram diferentes. É o caso, por exemplo, da palavra cabo, como patente, né, das forças militares, ou cabo, um pedaço de pau ou ferro. Veja que você tem esse exemplo aí nessas imagens. Família muda, vende tudo. Ainda no outro quadrinho, na tirinha, ele vai colocar o dinheiro no banco, mas não é o banco onde se guarda o dinheiro, e sim o banco de se sentar. Bom, gente, nós encerramos o conteúdo de semântica formal. Nos encontramos no próximo bloco, que é a unidade 3, agora com semântica argumentativa. Semântica enunciativa, que elas todas se misturam dentro de um balaio só. A gente se vê. Até mais!